Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre uma notícia bizarra que rolou ontem, que foi sobre o aumento enfim, o crescimento, na verdade, aí bizarro da fortuna dos maiores bilionários do mundo, né? E aí, consequentemente, o aumento da desigualdade econômica. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui no vídeo de hoje, tá? A partir de dois links, um da Mídia Ninja e o outro do Brasil de Fato, tá? Que eu vou deixar para vocês o link aí. E vamos comentar também, vou trazer aqui os livros, né, para a gente fazer umas reflexões junto com isso aí, tá? Antes, duas dicas aqui para vocês, dois recadinhos rápidos aqui no início do vídeo, tá? O primeiro é o meu novo livro de poemas, que eu tenho sempre aqui apresentado para vocês, tá? Quem quiser entrar em contato aí é só, enfim, o zap está na descrição do vídeo, tá? E o segundo recado é o seguinte: eu vou começar a tentar fazer aqui, na medida do possível, do impossível do que eu estou vivendo aí, alguns vídeos com listas aqui, tá? Que muita gente pergunta, muita gente fala sobre isso, e é uma coisa que interessa muita gente também. Então, listas, né, de melhores livros, de romances, enfim, mas listas assim só com as imagens, né? Porque tem os vídeos com os comentários e eu vou fazer os vídeos com as imagens também. E o primeiro vídeo que eu vou fazer, não sei se eu vou conseguir fazer isso para amanhã ou para essa semana ainda, mas acredito que consiga fazer essa semana ainda, vai ser um vídeo, né, com uma lista com todos os filmes vencedores do Oscar, tá? A gente está chegando no Oscar aí, né, que deve ser, se não me engano, em março, e enfim, é uma coisa que a galera procura muito, pesquisa bastante. Aí eu vou deixar com vocês aqui também esse tipo de vídeo, aí, de repente tentar fazer um por semana, pelo menos começar, né, com um por semana, e eventualmente ficando bacana aí eu de repente estendo isso aí, tá, para até mais dias aí, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Seguinte, tá? O vídeo é esse aí, né? Os bilionários estão cada vez mais ricos e a desigualdade aumenta no mundo. Essa desigualdade que eu estou me referindo aqui no título, evidentemente, é a desigualdade econômica, tá? É importante até citar isso. Eu cito para vocês aqui mais uma vez o meu livro, né, o Apropriações Indébitas, que tem dois trabalhos aqui. Os textos são de 2006, foram publicados em 2011, tá? E um deles fala sobre a questão da desigualdade social, não como um problema, mas como uma questão, né? Porque a vida em sociedade é o lugar onde a gente se conecta com as desigualdades. Desigualdades não no nível econômico, mas no nível de visões de mundo, né? Enfim, as diferenças ali de perspectiva, e a sociedade é o lugar da gente conviver com as diferenças, né? Enfim, então essa expressão desigualdade social, ela é meio, sabe, complexa, porque muita gente usa essa expressão querendo falar, na verdade, da parte econômica, e das consequências também da desigualdade econômica, quando na verdade essa expressão ela é muito mais ampla, né? Ela carrega inclusive aí as diferenças de opinião, as diferenças de rituais, ali, as diferenças até de gosto e tal. Então, enfim, é importante distinguir isso aí, tá? A desigualdade social, ela não é um problema, né, de ponto de vista mais amplo. O grande problema é a desigualdade econômica e as consequências dessa desigualdade econômica na desigualdade social. Aí sim, isso é o grande problema que a gente tem que ir combatendo aí, tá? E na verdade a gente está aí piorando, né? Esses números aqui são bizarros, tá? Vamos ver aqui, ó. O Mídia Ninja, né? Eu vou deixar o link para vocês aí. Eles noticiam da seguinte forma: fortuna dos 5 homens mais ricos cresce 14 milhões de dólares por hora, aponta o relatório da Oxfam, né? E aí ele diz o seguinte aqui: os 5 homens mais ricos do mundo viram suas fortunas mais que dobrarem desde 2020, atingindo a marca de 869 bilhões de dólares, se juntar os 5 ali, né? Enquanto quase 5 bilhões de pessoas enfrentam uma crescente pobreza, revela o relatório Desigualdade SA da Oxfam. A riqueza dos 5 homens mais ricos cresceu assustadores 114% desde 2020, a uma taxa impressionante de 14 milhões de dólares por hora. Eu fiz as contas aqui, o dólar está 4,98, se não me engano, 4,92, agora não lembro agora, mas eu fiz aqui o cálculo, né?
são 14 milhões de dólares, são 69 milhões de reais por hora. É uma mega sena por hora que eles estão ganhando ali, né? Isso dá por dia 1 bilhão 656 milhões de reais, 336 milhões de dólares. Quer dizer, é um negócio inacreditável. E assim, isso vai se refletindo no aumento do abismo, né, dos muito ricos para os muito pobres. E a gente vai pensar aqui também até o final do vídeo onde estão as alternativas para isso, né, para minimizar isso aí. Continuando aqui a notícia da mídia ninja, eles dizem, né, no Brasil a desigualdade também se reflete nos números. O rendimento médio das pessoas brancas é mais de 70% superior ao das pessoas negras. Além disso, 0,01% mais rico, tá, do Brasil detém surpreendentes 27% dos ativos financeiros do país, enquanto os 50% mais pobres têm acesso a apenas 2%. Quer dizer, 0,01%, a quantidade ínfima de pessoas detém mais de 1/4 da riqueza do país. É um negócio assim, impressionante, né? E a disparidade entre ricos e pobres atingiu níveis alarmantes com a organização, a Oxfam, né, alertando para a possibilidade de um mundo ter seu primeiro trilionário em uma década, enquanto a erradicação da pobreza pode levar mais de 200 anos. Tá? Quer dizer, é um negócio inacreditável, né? Inacreditável. Isso, dentre outras coisas, é resultante do modelo estadunidense prevalecendo sobre o modelo europeu ainda no mundo. Por que eu estou dizendo isso? Não é meramente para poder ficar aqui falando a esmo. Vamos lá. Quando a gente vai pesquisar o índice Gini, né, dos países, eu vou botar aqui porque eu separei, tá, pessoal? Para poder mostrar para vocês. A lista dos 15 países mais pobres do mundo, vamos lá, tá? Ranking completo dos países mais desiguais segundo o coeficiente de Gini. O coeficiente de Gini é um coeficiente que mede qualidade de vida, renda per capita, tá? E expectativa de vida, uma série de coisas aqui que demonstram o quanto que um país é mais ou menos desigual, tá? Do ponto de vista econômico. Então, quando você vai verificar os 15 países mais desiguais do mundo, 10 estão na África, tá? E os outros são a Colômbia, certo? Santa Lúcia, que é uma ilha aqui no Caribe, né? O Panamá, a Costa Rica e a Guatemala, os 3 na América Central. Então, assim, e aí é curioso também, porque muita gente critica, né, o neocolonialismo da França na África, mas os países mais desiguais do mundo são de língua inglesa na África, tá? A África do Sul é o país mais desigual do mundo, disparado. A Namíbia, que também fala inglês, né, e o dólar, inclusive, é a moeda da Namíbia. E Zâmbia, né, que também fala inglês, e o Swahili, lá, que é uma língua da África, né? E aí depois vem a República Centro-Africana, que aí é francês, né? E aí é Swatini e tal. E os outros países, né, são a Colômbia, que está em 6º lugar, é o 6º pior país do mundo em desigualdade, a Colômbia. Santa Lúcia, que é uma ilha do Caribe. E depois o Panamá, que é também língua inglesa. Costa Rica também, tá? Tem ali, né? Fala espanhol, mas enfim, né? Tem conexão com os Estados Unidos. E a Guatemala. Então, assim, por que eu estou dizendo isso aqui? Por que isso reflete aquela ideia de que os Estados Unidos, esse modelo dos Estados Unidos piora, né, a desigualdade econômica? Porque a América Latina, de maneira geral, ela fica quase sempre que subdita aos desmandos dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos desejam ali que a gente não cresça, que a gente fique estagnado, eles fazem um golpe aqui, enfim, se interferem, ou de maneira branda, né, um golpe branco, ou de maneira mais violenta, que é até golpe armado e tudo mais, e aí a gente fica meio que sem conseguir sair desse lugar de desigualdade aqui, quase que sistemática, né? O Brasil saiu dessa lista aqui, aliás, o Brasil está em 14º, também esqueci de falar, tá? Faltou falar isso aqui, o Brasil está em 14º, enfim, né, também é na América aqui, então quer dizer, e os países da África, idem,
né? Porque eles também têm uma dificuldade de superar essa posição neocolonial e tudo mais por conta, né, e aí tem a ver até com alguns países da Europa e tal que estão ali, como a França, por exemplo, que acabou gerando, inclusive essa questão acabou gerando várias revoltas aí na África no ano passado, né? Então, enfim, é importante dizer isso porque a Europa, muitas vezes, alguns países da Europa ficam atrapalhando os países da África a tentar sair ali desse lugar aqui de desigualdade bizarra, vide Inglaterra e França especialmente, e na América os Estados Unidos. Então, quer dizer, a gente tem que, se há uma saída para isso, é preciso pensar esse neocolonialismo, muitas vezes disfarçado, oculto, né? E oculto em que sentido? Por exemplo, no caso do Brasil, através da direita brasileira, que fica aqui o tempo todo fazendo papel de capitão do mato dos Estados Unidos aqui dentro, né? Eles entram para o governo, a gente piora todos esses índices aqui pioram, né? Enfim, tá, pessoal? Então são pontos. Agora, e os melhores, né? Vamos para os 15 melhores. Os 15 países menos desiguais do mundo, 12 estão na Europa. 12 estão na Europa. Tá? Então, eu falei da Eslováquia, né, no vídeo passado. A Eslováquia é o país menos desigual do mundo. Tá? O índice Gini é 23,2. A Eslovênia é 24 e a Bielorrússia é 24,4, a Ucrânia 25,6 e a Moldávia 25,7, Bélgica 26, Países Baixos 26, e aí depois do sétimo lugar, só em oitavo aparece os Emirados Árabes com 26. Depois tem o Azerbaijão também, que é na Ásia, né? E um pouquinho depois ali, aí depois tem Finlândia, Dinamarca, a Argélia na África, né, surpreendentemente aqui, e depois a Noruega. Então esses são os 15. Enfim, né, pessoal? E aí é importante ponderar isso aqui, por quê? Porque os modelos europeus parece que eles minimizam a desigualdade lá na Europa, né? Não no momento que eles interferem em outros países, mas enfim. E todos esses países aqui que estão nos primeiros lugares, tirando a Bélgica talvez, né? O resto não tem relação colonial, não tem colônia, né? Não são impérios, enfim, né? Eslovênia não é, Eslováquia também não, enfim, né? Moldávia também não. Então, sabe, é importante a gente olhar para esses países, ver o que eles estão fazendo. Agora, tem outro detalhezinho aqui, tem certos países aqui, tipo Emirados Árabes, que a gente também tem que ver lá, tem que estudar o caso, né? Porque o Catar, por exemplo, que foi o país o país que sediou a última Copa, o Catar é um caso, né, que parece que é um dos 3 ou 4 países ali com a melhor renda per capita, mas é um país muito desigual. Por quê? Porque essa grana aqui, né, essa renda per capita alta, ela deriva de uma concentração muito grande do petróleo na mão desses sheiks, né, e tal, e aí isso mascara a desigualdade econômica. Provavelmente é o que acontece nos Emirados Árabes Unidos também, né? É importante pensar isso aí, porque esse número aqui também não é, né, totalmente... Ele não desenha totalmente a questão, tá? Então, enfim, a ponderação foi essa aqui em relação ao índice Gini, tá, pessoal? E aí voltamos para a notícia do Mídia Ninja aqui para finalizar, tá? A disparidade entre ricos e pobres atingiu níveis alarmantes, com a organização alertando para a possibilidade de o mundo ter seu primeiro trilionário em uma década. Eu falei isso aqui agora, né? Enquanto a erradicação da pobreza pode levar mais de 2 séculos para acabar, né? A Oxfam defende a importância urgente de medidas para interromper esse... E aqui entra um dos aspectos mais fundamentais aqui desse vídeo, né? E dessa questão mesmo, né? Porque a Oxfam defende a importância urgente de medidas para interromper esse ciclo de acumulação de riqueza, incluindo a implementação de... Aí vamos lá. O que eles sugerem, né? Implementação de serviços públicos eficientes, tá? Regulamentação de empresas, que também é o Estado, né? Quebra de monopólios, que também só acontece pela via do Estado, e a criação de impostos permanentes sobre riqueza e lucros excedentes, coisa que os Estados Unidos fazem, a França faz, a Inglaterra faz, a Alemanha faz, e eles não querem que a gente faça aqui, né? Tá, pessoal? E aí, então, isso aqui, finalizando aqui o último parágrafo, o relatório enfatiza
a necessidade de revitalizar o papel do Estado, controlar o poder corporativo e reinventar os negócios para combater essa desigualdade extrema. A organização propõe medidas como impostos sobre riquezas, controle de monopólios, salários dignos e propriedade democrática de empresas. Propriedade democrática de empresas, olha, isso é muito interessante, hein? Como soluções fundamentais para criar uma sociedade mais justa e igualitária. Isso aqui, pessoal, reflete o que? Né? Essa equação do mundo recente, aí, do mundo das últimas, né, do último século, na verdade, que é essa dialética entre o Estado e o mercado. Vocês imaginem, né, por que eu citei aqui esse caso dos países da América, que tem uma dificuldade aqui muito grande de sair dessas condições aqui. Inclusive, quem fala muito disso, né, no livro dele é o Ha Jong-chang, né, esse pensador aqui da Coreia do Sul, tá? Ele faz várias críticas aqui, né, ao mercado e tal, e pondera inclusive a importância do papel do Estado, tá? Por quê? Porque uma das formas que os milionários têm de manter esse poder econômico muito alto é se infiltrando no Estado pela via do rentismo. Quando a gente olha a dívida pública brasileira, por exemplo, quase metade da dívida do orçamento, quase metade, isso dá assim 4 trilhões e 500 bilhões de reais, né? Muito dinheiro. Vai para pagar essa tal dívida pública que nunca termina e que está sempre dando grana para essa gente, e aí isso gera título da dívida que eles vendem, apostam, e existem alguns mecanismos ali que inclusive garantem lucros para essa gente, independente do fracasso econômico do país ou não, que é uma coisa bizarra isso, né? A tal da operação compromissada do Banco Central e outras coisas aí bizarras que acontecem. Então, quer dizer, vocês imaginem se... e aí é só pela via do Estado que você consegue minimizar, por exemplo, as diferenças entre o pobre, entre o miserável e o muito rico, né? Porque aí você pode gerar pelo menos ali um serviço público, uma escola pública de qualidade, uma universidade pública de qualidade, uma saúde pública de qualidade, investimento público de qualidade, etc. Isso se reflete inclusive no nível do emprego, no nível da renda das pessoas, né? Porque existe um ponto ali de regulação. Vocês imaginem um mundo no qual o Estado acabe, né? Esses movimentos de monopólios, com o Estado regulando e tentando ali minimizar essas coisas, essa gente já vai, né, os grandes vão engolindo os pequenos, vão ficando cada vez mais poderosos, estão ganhando, essa gente está ganhando 14 milhões de dólares por hora, né? Isso aqui não é outra coisa senão um monopólio, um oligopólio de um espaço ali que fica concentrado na mão de um só, e essa pessoa vai ficando cada vez mais rica e a pobreza aumenta, e o abismo aumenta. Então, assim, com o Estado existindo e tentando regular isso, tentando minimizar isso aí, né, eles continuam crescendo. Imagina se o Estado acabar, né? Se tem gente aí que defende Estado mínimo, Estado zero, né? Enfim, se o Estado acabar, essa gente vai virar, assim, eles vão virar donos do mundo, não tem mais nenhum tipo de perspectiva, porque a única forma que existe dos grupos minoritários do ponto de vista econômico alçar, ou seja, né, os trabalhadores e tudo mais, alçarem posições de poder ali que possam minimizar isso e gerar pelo menos um confronto ideológico, é o Estado, não tem outra forma, né? As movimentações do mercado são sempre em direção à concentração, monopólio, como eu falei aqui, né? Os grandes, os bilionários vão comprando. O cara do Facebook comprou o Instagram, comprou o WhatsApp, né? Enfim, e aí ele é dono de quase tudo, né? E isso cria um problema seríssimo, porque o cara vai ganhando cada vez mais dinheiro e não sobra espaço para ninguém ganhar também, né? Então, pessoal, esse é o ponto, tá? E aí, para finalizar, vamos a matéria aqui do Brasil de Fato, né? Para a gente poder comentar rapidinho e aí a gente passar para os livros aqui, tá? Deixa eu ver se falta alguma coisa aqui, tá? Sim, né? Só é importante falar também que é por essas e outras, que os direitistas ficam o tempo todo, alguns, né? Nem todos, mas alguns ficam falando que, ó, política, esquece isso, vai trabalhar, não se preocupa com o negócio de política, não. Política não, sabe?
Ó, meu irmão, esquece isso aí só gera problema. Eles gostam que você fique ignorante, que você fique alienado, porque aí eles estão aí, ó, estão cada vez ganhando mais e você cada vez ganhando menos, né? Então política é fundamental, dentre outras coisas, porque o Lula falou, né, que quando você não gosta de política, nasce uma titica como Bolsonaro e uma titica como Paulo Guedes, acrescento eu, né? Que é esse bracinho neoliberal aí que está ali, tá ali, ó, chupando o dinheiro do Estado, né, a maioria empobrecendo e eles, ó, ficando cada vez mais milionários, tá? Então vamos à notícia do Brasil de Fato. Tá? O Brasil de Fato diz, né? Qual a dimensão da desigualdade social do mundo? Daqui a 10 anos, um super rico vai ter sozinho $1 trilhão. $1 trilhão hoje é a metade do PIB do Brasil inteiro. Do Brasil, que é a 9ª economia do mundo. Tá? Enquanto isso, o jornal continua, né? Enquanto isso, no ritmo atual, serão necessários 230 anos para acabar com a pobreza. Né? Porque se a gente deixar que continue valendo, né, para a maioria, essa lógica neoliberal e capitalista de que primeiro tem que acumular para depois dividir, olha aí, ó, eles vão dividir isso em 200 anos. Aí todo mundo que está vivo agora já morreu. Né? Então é importante pensar essa divisão, como pondera aí o pessoal do Oxfam, pelo Estado. Aumentar a tributação sobre lucros e dividendos, sobre grandes fortunas, pegar esse dinheiro, tentar, né, colocar gente lá que tem, o povo tem que aprender isso, tem que botar gente lá que tenha projeto para poder gerar melhoria na sociedade, aumentar, né, enfim, o nível da escola pública, como acontece na Europa. Né? Enfim, e aí o Brasil de Fato continua, que o dado foi divulgado no relatório Desigualdade SA da Oxfam de 2023, tá? E aí eles dizem aqui, né, que em 2020 os 5 homens mais ricos do mundo tinham juntos $405 bilhões, quase 2 trilhões de reais, e em 2023 isso mais do que dobrou, essa fortuna foi para 869 bilhões de dólares, 4 trilhões e 200 bilhões de reais, é quase metade do PIB brasileiro. 5 caras têm esse dinheiro, né? 5 pessoas têm o mesmo dinheiro que a metade do Brasil inteiro produz. Né? Isso é um negócio muito bizarro. Dá para gastar tudo isso? Olha só o que eles dizem aqui, fizeram um cálculo interessante aqui, né? Se cada um dos 5 homens mais ricos do mundo gastasse $1 milhão por dia, eles levariam 476 anos para acabar com o dinheiro deles. Quer dizer, 1 milhão por dia. Então esse negócio assim, inacreditável, isso tem que ser de alguma maneira dialetizado, a gente tem que diminuir isso aí, porque não, né, não, sabe, um negócio inacreditável. Enfim, e outra coisa que eles dizem aqui também, em relação ao clima, né, ao caos climático e tal, que essa riqueza produz uma desigualdade também de responsabilidade, tá? Porque o 1% mais rico do mundo emite tanta poluição de carbono quanto os 2/3 mais pobres da humanidade, né? Que dá aí, ó, tá vendo? 1% mais rico, né? O que é 1%? Se a humanidade tem hoje 7, 8 bilhões de pessoas, né? Bota aí 80 milhões de pessoas, acho que é isso, 80 milhões, de 8 bilhões a 80 milhões, poluem o mesmo que, enfim, mais de 5 bilhões e meio de pessoas, tá? É um negócio inacreditável. Estou fazendo um cálculo aqui por alto, tá? Pode ter algum erro aí. E aí finaliza aqui com, né, o comentário do relatório, tá? Eles dizem que 7 de cada 10 das maiores empresas do mundo já são controladas por bilionários. Por quê? Porque a tendência é essa, concentração de renda. Quem diz aí que o capitalismo é um sistema que produz liberdade, concorrência, isso é uma farsa, uma mentira, né? Não produz concorrência, produz concentração. Pode até produzir concorrência em alguns setores e no meio do processo, mas a tendência aos pouquinhos é essa, os bilionários vão engolindo os menores e fica tudo concentrado na mão deles, tá? Essa discussão é ponderada, né? Tá aqui, esse livro aqui eu não li ainda, tá? O Thomas Piketty, certo? Ele fala muita coisa aqui sobre isso também, e também sobre o lado positivo de alguns outros encaminhamentos que vão sendo feitos para tentar minimizar isso, tá? O lucro ou as pessoas do Noam Chomsky, tá? Que é um pouco isso aí mesmo, né? Em relação a essa questão da desigualdade econômica, tá? E o livro do Ciro também, que ele dá vários exemplos legais aqui, tá?
o Projeto Nacional Dever da Esperança. E por último eu cito ainda esse documentário, mais uma vez aqui também, que é o The Corporation, tá, a Corporação, que também fala aqui sobre a tendência, né, de se pensar a empresa de uma maneira muito ingênua e positivista, né, e ao mesmo tempo apresentando vários casos aqui que demonstram que não é uma instituição, enfim, né, não é um mundo de anjinhos, né, que estão ali para melhorar a humanidade, muitas vezes pelo contrário, né? Então, pessoal, essa é a questão, tá, do vídeo de hoje, e finalizo aqui com a frase do relatório da desigualdade da Oxfam. Ele diz o seguinte: uma imensa concentração do poder das grandes empresas e monopólios a nível global está exacerbando a desigualdade em toda a economia. Para acabar com a desigualdade extrema, os governos terão que redistribuir de forma radical o poder dos bilionários e das grandes empresas às pessoas comuns. É isso que tem que acontecer, né? Quer dizer, o Estado aumentar o seu poder ali não só de regulação da economia, de regulação desses excessos e a distribuição dessa grana para a população, porque senão a gente vai acabar naquelas distopias de Hollywood, que são aqueles filmes em que os bilionários e trilionários moram em naves, enquanto, né, a ralé fica ali embaixo lutando pelo farelo que cai de lá de cima. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo do canal aí, tá? Grande abraço, tamo junto, fui!